À quinta-feira contamos com a análise de Miguel Prata Roque, professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Bom dia e muito obrigada pela sua presença. Já vamos falar da Grécia. Para já, as declarações de Jean-Claude Juncker sobre a Troika diz, e vou citar, que pecámos contra a dignidade de Portugal e da Grécia. Porquê agora estas declarações, na sua opinião? Eu só me parece que continua a haver alguma insistência da parte das instituições europeias num diálogo mais religioso e místico do que propriamente num raciocínio racional, objetivo sobre a situação. Aliás, dá também a ideia de que há aqui um polícia bom e um polícia mau, sendo o polícia bom a Comissão Europeia e o Sr. Juncker, e sendo o polícia mau o Sr. Schäuble, Ministro das Finanças alemão. Mas Juncker foi presidente do Eurogrupo. Bom, para além de ser presidente do Eurogrupo, também é verdade que o Parlamento Europeu também já fez uma apreciação política sobre o funcionamento democrático da Troika e, no fundo, também já veio dizer mais ou menos o mesmo que o Sr. Juncker diz agora. No fundo, que a Troika não funciona numa lógica democrática. E isso, aliás, também já aqui tive a oportunidade de salientar, porque o Regulamento de 2010, que cria o mecanismo de assistência financeira, prevê que, no fundo, quem lidera esta negociação política deva ser o Conselho, porque no Conselho estão representados os chefes de Estado e os chefes de Governo dos vários Estados e não propriamente estes funcionários de terceira e quarta categoria, que aliás o Sr. Juncker faz questão de salientar, dizendo que precisamente não se coloca um funcionário a negociar com um representante eleito de um povo. Mas foi isso que aconteceu. É isso que tem acontecido até agora. O que é, a meu ver, relativamente estranho em todo este processo é a aparente unanimidade de 18 dos Estados do Eurogrupo contra a posição da Grécia. E entre esses 18 Estados, convém também relembrar, temos vários partidos socialistas ou sociais-democratas. Temos o presidente Hollande, francês, temos no caso da Áustria, temos Renzi na Itália e, curiosamente, ainda temos outra situação, que é um partido comunista que lidera no Chipre a aparentemente alinhar neste discurso do Eurogrupo contra as propostas inovadoras da Syriza. Mas vamos ver em que é que isto dá. Mas, de facto, voltando aqui a Juncker, ele diz, eu era o líder à altura dos pedidos de resgate, portanto faz uma meia-culpa e diz mesmo, parece estúpido ao dizer isto, mas há a retirar lições da história e não devemos repetir os mesmos erros. Parece aqui que os países resgatados foram uma espécie de cobaias e que agora Juncker, que já não é presidente do Eurogrupo, vem assumir os erros. Bom, esse é de facto um dos principais problemas nesta negociação. Porque, no fundo, aquilo que se está a tentar fazer da Grécia é também uma cobaia. No fundo, há aqui um certo efeito de vacinação, porque há uma linha mais austeritária e mais ortodoxa dentro da União Europeia que não quer abrir demasiado a porta à Grécia, porque, obviamente, isso pode potenciar novos movimentos políticos, quer à extrema-esquerda, quer à extrema-direita, no sentido de reivindicar condições idênticas às da Grécia. Por isso é que estas negociações, designadamente quanto ao comunicado a sair do Eurogrupo e a sair do Conselho Europeu, têm a ver com esta perspectiva. No fundo, há um conjunto, o polícia mau, a Alemanha e a sua clique, designadamente o governo português, entende que deve ficar claro nesses comunicados oficiais e na eventual decisão do Conselho que o programa foi um sucesso. O Sr. Schäuble ontem explicou, ao lado da nossa Ministra das Finanças, como tudo correu bem em Portugal e como esses programas de assistência económica ou financeira são um sucesso económico. Do outro lado, a Grécia quer que se consagre expressamente nessa declaração política de que o programa foi um fracasso. E, portanto, é no encontro destas duas linhas que nós estamos a ver este papel de um lado do polícia bom, do outro lado do polícia mau. A verdade é que este tipo de declarações, no momento em que elas acontecem, acabam por dar força à Grécia, que se recusa e que se tem recusado a negociar com a Troika. Certo. E, de certa forma, repara que a declaração Moscovici, Pierre Moscovici, é o comissário europeu da economia, francês. E, portanto, designado pelo Partido Socialista Francês. E, portanto, também não foi ingênuo que o Sr. Juncker tenha colocado Moscovici a falar com os representantes gregos. Precisamente porque o plano Moscovici, de acordo
com aquilo que é relatado pela imprensa grega e pela imprensa internacional, previa precisamente algumas declarações políticas no sentido de assumir esse fracasso do programa de assistência financeira. E desse ponto de vista, a Grécia já fez algum caminho. Entre esse caminho tem saído nos jornais a informação de que já não está, no fundo, já não marca passo, já não exige o haircut, portanto, o corte parcial da dívida, já admite não fazer uma subida imediata do salário mínimo nacional para 751 euros, já admite não adotar medidas até agosto que possam colocar em causa determinados índices e rácios de dívida pública. E, por outro lado, aquilo que pede é auxílio à União Europeia, designadamente do ponto de vista do combate à fraude fiscal. Porque, de acordo com dados oficiais, neste momento há 76 mil milhões de euros que são dívida fiscal, dívida às finanças e dívida à segurança social, que o Estado grego não consegue cobrar. Portanto, como vê, haver dinheiro há. É difícil cobrá-lo. Neste momento, há uma estimativa da parte do Ministro das Finanças grego no sentido de ser possível cobrar 11% desse valor total, que são 9 mil milhões de euros. E, portanto, há aqui muito caminho para andar. Aquilo que, por exemplo, a Grécia não aceita, e a meu ver bem, tem saído, por exemplo, na comunicação social uns comentários um bocadinho maldosos, já ouvi no debate político, à circunstância de, por exemplo, uma das primeiras medidas do governo grego ter sido a readmissão de 400 funcionárias de limpeza do Ministério das Finanças. Bom, está a voltar a contratar funcionários públicos? Não. Não é isso? É porque, neste caso, o Conselho de Estado grego condenou o governo grego à reintegração dessas trabalhadoras, porque o seu despedimento foi considerado ilegal e contrário à Constituição grega. E, portanto, aquilo que foi prometido pelo Syriza e que está a ser cumprido é todas as situações. Isto eram funcionárias que tinham rendimentos baixíssimos, que foram colocadas num regime de requalificação, curiosamente idêntico ao português, que tiveram cortes abruptos de cerca de 50% do seu salário e que depois, obviamente, impugnaram essa decisão de despedimento nos tribunais gregos. Só está a repor a justiça, é isso? Bom, o que eu digo é que existe um Estado de Direito a funcionar. E a União Europeia deve respeitar esse Estado de Direito e o princípio da separação de poderes. E, vamos lá ver, a circunstância de estarmos numa situação de estado de emergência económica ou financeira não justifica tudo. E, portanto, é muito estranho, por exemplo, que uma das condições que, pelos vistos, alguns Estados-membros pretendem impor à Grécia é precisamente o desrespeito de decisões de tribunais. Isso é que é algo que não consigo compreender. Portanto, basicamente, a Grécia está a cumprir a lei e não está a ir contra a austeridade Neste caso que concreto, lhe foi sim. imposta. Eu só estava a utilizar o exemplo para desmontar algum discurso que é habitual no espaço público. A verdade é que a Grécia adiou para hoje a apresentação do pedido de prolongamento do empréstimo até ao verão, que é aquilo que a Grécia quer, para ganhar um bocadinho de tempo. A Comissão Europeia diz que está à espera de ver esse pedido por escrito, para ver as condições. E agora nos pormenores é que pode estar a diferença? Poderá haver flexibilidade para aumentar esse empréstimo? Certo. Vamos lá ver. Eu acho que isto é uma estrada sem retorno. O acordo entre a Grécia e a União Europeia, a meu ver, é uma estrada sem retorno. Porque, como os Estados Unidos da América já fizeram questão de, por canais diplomáticos, explicar à União Europeia, a situação geoestratégica da Grécia é de um relevo sem par. Porquê? Por um lado, porque tem neste momento o Porto de Pireu, que é uma das principais entradas de mercadorias no mar Mediterrâneo. Facilmente, através de acordos bilaterais com a República Popular da China, nós tornaríamos o Porto do Pireu numa entrada de produtos do leste asiático em continente europeu. Por outro lado, a Grécia está mesmo a servir de tampão entre o Médio Oriente, a Turquia e os países que são membros da NATO. E, portanto, uma eventual aproximação da Rússia à Grécia tornaria também ainda mais complicado no fundo, a gestão do espaço geoestratégico militar naquela zona do Mediterrâneo. Portanto, eu acho que há praticamente uma condenação a um entendimento amanhã na reunião do Conselho. De qualquer das formas, também queria frisar isto, quando estamos a falar no prolongamento do empréstimo, essa é a principal dúvida. Ou se prolonga o programa, ou se prolonga apenas um empréstimo. Mas a Grécia não quer prolongar o programa. Vamos lá ver o que é o empréstimo. Também convém explicar o que é isto. Estamos a falar só de semântica aqui? É só uma diferença de semântica?
não é apenas uma questão de semântica. No fundo, vamos lá ver, quando um governo responsável toma posse, obviamente tem que se confrontar com toda a realidade que antecipou antes do exercício do poder. Repare-se que este partido, a Syriza, nunca exerceu poder na Grécia, portanto, neste momento está a tomar contacto pela primeira vez com a realidade grega. Mesmo do ponto de vista da racionalidade política e económica, não é justo que se obrigue um Estado a comprometer-se com medidas a 6 meses, a 1 ano, e daqui a 1 ano se diga, vocês não cumpriram essas medidas, vocês agora estão obrigados a cumpri-las. Portanto, aquilo que se está a pedir é um espaço de tempo para que seja feito um levantamento, uma auditoria às contas públicas, para que se perceba, no fundo, quais são as melhores medidas para poder resolver este nó górdio e potenciar o crescimento. E se houver essa extensão do empréstimo, poderá servir exatamente para a Grécia ganhar tempo, preparar um novo programa de reformas e crescimento? Em relação à extensão do empréstimo, era isso que eu queria explicar. Havia 2 pontos que eu queria esclarecer. É que, por um lado, quando falamos em concessão de empréstimo, nós aqui estamos a falar apenas de 1,9 mil milhões de euros que a Grécia está a reivindicar por força de uma declaração do Conselho de novembro de 2012. O que se disse nessa altura é que se pensaria canalizar, através de um empréstimo para a Grécia, todo o dinheiro resultante de juros de empréstimos da Troika. O que é que isto significa? Que o BCE e o FMI emprestaram dinheiro à Troika à Grécia durante 2014 e obtiveram juros resultantes do empréstimo desse dinheiro. Este 1,9 mil milhões são os juros relativos a 2014, que deveriam ir para o BCE e depois ser redistribuídos pelos respectivos Estados-membros. O que a Grécia está a pedir é que os Estados-membros, que são contribuintes líquidos do orçamento europeu, não recebam esse valor de juros. Mas não está, no fundo, a pedir mais dinheiro. Está a pedir apenas que haja solidariedade europeia e que esses mesmos juros pagos sejam utilizados para potenciar o crescimento económico grego. E deviam ser utilizados, na sua opinião? Não vejo numa situação de crise humanitária. Vamos lá, não sou eu que o digo. A proposta de comunicado do Sr. Moscovici, comissário europeu, é que assumo que existe uma situação de crise humanitária na Grécia. E a União Europeia não é apenas uma união económica, é também uma união política e uma união de proteção de direitos fundamentais. E, portanto, eu acho que há momentos políticos em que o Sr. Juncker, por exemplo, agora recentemente parece que se vai juntar aos pais fundadores da União Europeia. A Jean Monnet, a outros presidentes da Comissão Europeia como Jacques Delors. É preciso, por exemplo, Günter Grass, há pouco tempo, um romancista alemão, veio numa entrevista dizer que cheira no ar a Terceira Guerra Mundial. E vem precisamente reivindicar que novas personagens políticas europeias assumam o papel que outros já também assumiram, como Willy Brandt, como Helmut Kohl, como inúmeros alemães que souberam ter uma visão europeísta da Alemanha e não uma visão germânica da Europa. Para terminar, ontem o Banco Central Europeu prolongou o acesso dos bancos gregos à linha de emergência. Fez aquilo que era esperado, porque ontem falava-se que podia limitar precisamente o acesso dos bancos gregos a esta linha de emergência. Certo. Essa é a tal lógica do Banco Central Europeu de passar para aquela linha de que já tínhamos falado, aliás, aqui neste programa, da ELA, que é um apoio direto aos bancos gregos. E no caso dos bancos gregos, eles estão necessariamente a precisar desse apoio. Porquê? Porque há, nas últimas semanas, uma fuga de capitais de depósito de bancos privados gregos. E isto acontece porquê? Precisamente porque existe liberdade de circulação de capitais. O Banco Central grego não pode, neste momento, impedir que capitais privados gregos retirem os seus depósitos de bancos gregos e os transportem para bancos franceses, alemães e finlandeses. Ora, aí está mais uma vantagem da União Europeia para os Estados mais poderosos. É a circunstância de poderem atrair esse capital por força destas crises políticas. Miguel Prata Roque, muito obrigada pela sua presença e análise neste Primeira Hora. Obrigado. E até para a semana.